Olá, disputadoras de herança, olá, disputadouros de heranço. Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. E hoje, chegou a vez de um filme que quase passou em branco aqui no canal, estreou há mais ou menos uns 3 meses e eu não falei, foi indicado a melhor roteiro original na premiação do Carecão de Ouro, eu não falei, mas agora colocando nas enquetes vocês mostraram que ainda tem interesse nele e eu fico feliz da vida porque eu tava louco pra falar sobre esse filme. Pois bem então, não vamos demorar mais não, simbora! Quem conta um conto aumenta um ponto? O filme favorito do chefe de cozinha é Entre Facas e Temperos? E o do fazendeiro é Entre Vacas e Carneiros? Tudo isso e muito mais agora. Membros de uma família da elite disputam a herança de um célebre romancista que empacotou subitamente. Porém, as coisas mudam quando um investigador particular entra na história e reviravoltas começam a acontecer no caso. Entre Facas e Segredos tem uma clara inspiração nos romances clássicos de mistério escritos por Agatha Christie, o que não é nenhum mistério. Quem conhece algumas de suas obras policiais mais célebres pode facilmente relacionar a premissa de uma morte misteriosa, vários suspeitos com motivações plausíveis e um investigador extra perspicaz na interrogação e na dedução. Mas o que Entre Facas e Segredos suga das obras da autora influencia muito a premissa, chega a banhar um pouco a estrutura, só que durante a narrativa, o filme mostra que tem vontade, capacidade e fôlego para desenvolver uma identidade própria, o que consegue a partir de cada microelemento que vai acrescentando ao longo da narrativa. E assim o projeto acaba alcançando um resultado final surpreendentemente único e original, mesmo com uma origem tão escancaradamente chupinhada. Em resumo, parece até uma nova obra da autora, mas uma obra inédita com algo a mais a dizer, como se ela tivesse escrito com a mente e o cinismo de hoje em dia. Claro, eu não posso falar por ela, mas algo me diz que a Agatha teria ficado muito orgulhosa de ter inspirado um filme como esse, que consegue êxito em múltiplos e ambiciosos objetivos, ao ser convidativo, divertido, intrigante e acrescentador, e consequentemente muito imersivo também. Começando pelo convidativo, ciente de que obras de investigação, para serem divertidas, costumam permitir ao espectador participar do caso, o cineasta Rian Johnson usa os personagens e desenrola sua trama de forma clara o bastante para a gente poder saber quem é quem fez o quê, quem teria interesse na morte do tal e que interesse seria esse, para que a gente consiga fazer anotações mentais e investigue junto, como se a gente estivesse jogando uma partida daquele jogo de tabuleiro detetive que também é inspirado nos romances da Agatinha. Mas esse fator não impede que o filme seja também intrigante de um nível extra topster, pois o roteiro é hábil também ao dosar informações e preservar os maiores segredos para abordá-los no momento certo. A história é emaranhada, mas nunca confusa. Ou melhor, nunca confusa sem querer, porque às vezes é sim confusa, pois o próprio texto deliberadamente quer nos confundir para, primeiro, segurar o nosso interesse, segundo, dinamizar o mistério e brincar nos levando para ali, para aqui, para acolá, e faz isso tanto e tão bem que uma das coisas mais sapecoides do roteiro é o fato de nos alimentar constantemente, mas sempre nos manter com fome, já que apesar de ir dando respostas e até resolver aparentemente todo o seu mistério no meio do filme, tem uma habilidade ímpar para colocar uma pulguinha atrás da nossa orelha para que a gente desconfie e especule e mesmo assim ainda consiga se surpreender com o que tá vindo. E é um roteiro com tanta noção que buscou inspiração em outras obras que ele tenta fugir dessa estrutura base. Aqui a gente não só vê a história de uma investigação através da ótica de um investigador, a gente também observa a ótica de outras pessoas, que é melhor não dizer aqui para não estragar muitas surpresas. E é um roteiro tão redondinho que até recursos clichês e mequetrefes em outras obras aqui são usados com muita sabedoria. A conveniência, por exemplo. Geralmente acontece o que com roteiros medíocres? A trama fica sem saída e para desempacar ou até se solucionar precisa recorrer a um fato muito conveniente ou uma grande coincidência, que surge de supetão em cima da hora, sem ser estabelecida previamente ou sugerida anteriormente a tempo de maturar. E embora essa ideia tire a dificuldade ou barreira do caminho e a trama siga em frente, é um uso barato do recurso e deixa um gosto amargo na experiência, pois parece forçado. Aliás, parece não, é forçado de fato. Mas aqui a gente vê um exemplo de como a conveniência pode ser bem trabalhada quando o roteiro introduz uma personagem que vomita de nervosismo quando conta uma mentira. Não é algo impossível, mas é algo extremamente incomum e algo conveniente dentro de uma história de investigação. E se fosse utilizado apenas quando o roteiro precisa, a forçação iria ficar notória. Então, o que o Rian Johnson faz aqui? Introduz esse dado logo no início, nos primeiros 15 minutos, talvez, enquanto o roteiro ainda
ainda não precisa disso. A gente pode até desconfiar que vai ser útil, mas enquanto a gente pensa que vai servir para resolver o caso, o filme passa a usar isso como um punhal que pode cortar dos dois lados. Pode ajudar na investigação, mas pode atrapalhar. Pode ajudar alguns personagens, mas pode atrapalhar outros. Então, o fato incomum de alguém que não consegue mentir, que poderia ser extremamente conveniente numa trama de investigação, aqui é intencionalmente embolado de um jeito que não apenas ajuda a emaranhar ainda mais a trama, como para dar particularidade ao projeto. E é realmente uma coisa impressionível como tudo aqui parece comungar e nada parece ter sido inserido à toa. A presença de vários personagens mesmo, a princípio pode até parecer exagerado, mas logo a gente se habitua a cada um e consegue entender seu papel naquela família disfuncional. Não é meramente número para poder dificultar que a gente identifique quem foi o assassino. E assim jamais a narrativa fica tumultuada. A trama sim pode ser tumultuada, e isso é até proposital para elucidar como aquela família é realmente problemática e que não seria estranho imaginar que há um homicida ali no meio. Ou seja, o tumulto também contribui com o emaranhamento, mas sem um personagem atropelar o outro de um jeito que prejudique desfrutarmos da rica interação entre eles. Pelo contrário, isso até enriquece, sobretudo pelo fato do texto antenado do Rian Johnson explorar um lindo e variado espectro de pensamentos típicos de uma elite sobre a própria realidade e sobre a interação com classes menos favorecidas. Desde as posições e comportamentos mais escancarados, como uma xenofobia expressa, a outros tão velados, mas tão velados que quase passam despercebidos, mostrando que nem sempre a empatia é tão sincera assim, e que até ela pode ser usada como ferramenta de exploração. E essa camada de reflexão social que o roteiro incrementa não é só pertinente, encaixando como uma chave no cadeado correto, como torna a experiência ainda mais rica. Situações essas que são lindamente aproveitadas por todo o elenco. Todo mesmo, sem exceções. Christopher Plummer transita muito bem entre a doçura e o rigor. Quanto à família dele, é uma espécie de megazord. Enquanto cada pessoinha e respectiva performance podem ser avaliadas isoladamente, representando vários pontos daquele espectro que eu mencionei, eles juntos também compõem um grande personagem soberbo, sanguessuga, dependente e suspeito. Ana de Armas, meio de lado dessa família, explora a bondade de sua personagem sem jamais permitir que ela pareça fraca. Tem seus medos, inseguranças, fraquezas, mas não é isso que a define. A atriz é precisa ao mostrar a firmeza da moça com seus próprios preceitos, mesmo diante de situações que desafiem suas maiores fraquezas. Os dois polícias são os que mais me pareceram avulsos, mas eles têm uma função muito bem colocada. Assumir o controle temporário da investigação para o Benoit Blanc poder chegar de mansinho e até esconder as capacidades dele. E já que estamos falando nele, Daniel Craig foge da marra que empregou tantas vezes como James Bond e investe mais nas capacidades psicológicas do seu personagem, e chega até a usar um sotaque meio caipira, amigável e até cômico que instiga as pessoas a lhe darem menos credibilidade, e ao não se sentirem tão ameaçadas, elas ficam à vontade para se desarmarem, podendo deixar escapar dados importantes para a resolução do caso. Como eu disse, hipertrepações magnifiques para suprir as necessidades de um roteiro magnifique, conduzidas por uma direção igualmente magnifique do próprio Rian Johnson, cujo mérito nessa função pode até passar despercebido, pois meio que acaba virando uma coisa só porque ele escreveu, dirigiu e produziu a bagaça. Mas a gente precisa exaltar sim o trampo do cara nesse setor, pois Entre Facas e Segredos apresenta uma narrativa tremendamente hipnotizante. Se o roteiro mantém um grande domínio sobre o conteúdo que quer entregar e o que ainda quer esconder, o jogo de cena e a montagem compactuam com perfeição com esse pensamento para estender ou abreviar cada take no ponto ideal para não entregar demais nem entregar de menos, para definir cada mínima reação que cada personagem deve esboçar para contribuir ou não na investigação, e tudo isso deixa o mistério e seus segredos coerentes e mantém a gente preso sem poder piscar. Tudo executado de um jeito que a gente nem sente que 2 horas se passaram. Por essa razão eu acabei assistindo ao filme 2 vezes. Em um filme de mistério, sobreviver a uma segunda assistida é um desafio extra que ele precisa enfrentar. Porque tem filme que você se interessa porque fica curioso para saber como tudo vai se resolver, mas nunca mais você tem aquela disposição para enfrentar de novo. Então, fazer você se interessar numa revisão como se fosse a primeira vez nesse tipo de filme é
é pra poucos. Portanto, com tudo isso em mente, não é à toa que Entre Facas e Segredos é um filme que quanto mais você lembra, mais você tende a gostar. E caso você já tenha visto e se aventure a ver de novo, é um daqueles exemplares que é duro de abandonar no meio de tanto que ele te captura. Se você ainda não viu, normalmente eu diria que te invejo porque você pode desfrutar da experiência dessa delícia de filme pela primeira vez. Mas nesse caso, não te invejo não, porque a revisita é tão boa quanto a primeira vez. E certamente eu não devo demorar pra ver uma terceira. E essa é a minha reação ao filme. E você aí concorda comigo ou discorda de mim? Eu realmente não consigo entender alguém que não tenha gostado desse filme. Esse filme é muito agregador, é fácil de gostar. Mas se você não gostou, pode argumentar aí, a gente vai dar uma conferida. Então, não é isso, mais um Super 8 não tá chegando ao final. Eu não fico muito grato pela atenção de vocês. Não, muito obrigado, não, até a próxima e... Tchau.